Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa decisão que mexeu bastante com o direito militar aqui no Brasil. Vamos falar do famoso tema 1200 do Supremo Tribunal Federal, que veio para colocar ordem na casa sobre a perda de graduação de militares. Para começar, vamos direto ao ponto da confusão. Imagina a cena: o militar é condenado criminalmente. A consequência pode ser a perda da graduação. Mas quem bate o martelo sobre isso? É o próprio juiz que deu a sentença? Ou a coisa é mais complexa e exige um novo processo num tribunal especial? Essa dúvida, por anos, gerou um nó jurídico gigantesco no país. Para a gente desenrolar esse nó, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, entender o impasse que existia. Depois, a gente entra no labirinto de leis que causava confusão. Em seguida, vem o veredito do STF, que é o centro da nossa análise. Daí, a gente vê na prática quais são os três caminhos que se abriram. E, para fechar, os impactos e as críticas que essa decisão gerou. Então, antes do tema 1200, o cenário era, caótico. Para a mesma pergunta, tribunais diferentes davam respostas completamente opostas. Isso criava uma insegurança jurídica enorme. Era uma verdadeira crise para definir quem, afinal, tinha a competência para tomar uma decisão tão séria. O X da questão era esse aqui. A perda da graduação do praça era um efeito automático da condenação? Algo que o juiz do processo criminal já poderia declarar de cara? Ou era uma punição tão particular que precisava de um segundo julgamento, um processo totalmente novo, focado só nisso? Essa era a pergunta de US$ 1 milhão que dividia o judiciário. Tá, mas de onde vinha tanta confusão? Basicamente, de um emaranhado de leis. Existiam artigos que pareciam dizer uma coisa e outros que apontavam para o lado totalmente oposto. Vamos dar uma olhada nos três principais pivôs desse conflito. Primeiro, a nossa própria Constituição. Esse artigo era o grande trunfo de quem defendia a necessidade de um processo separado. O raciocínio era simples. Se a Constituição fala que compete ao Tribunal Militar decidir sobre a perda da graduação, essa decisão não pode ser automática, né? Ela precisa vir de um processo específico nesse tribunal. Do outro lado do ringue, a gente tinha o Código Penal Militar. E aqui a palavrinha mágica é importa. Ela dá a ideia de uma consequência direta, quase que inevitável. Uma pena maior que 2 anos resultaria na exclusão. Isso batia de frente com a ideia de precisar de um outro processo. E para botar mais lenha na fogueira, o Código Penal Comum também entrava na dança. Ele já previa a perda de um cargo público como o efeito da condenação. Isso fortalecia ainda mais o argumento de que o juiz do caso criminal, fosse ele da justiça comum ou militar, já tinha o poder de declarar essa perda ali mesmo, na sentença. E aqui a gente chega num ponto fundamental. A Constituição não trata todo mundo igual nesse quesito. Para os oficiais, a regra é cristalina. A perda do posto ou da patente exige um julgamento específico. A proteção legal é muito maior. Já para os praças, o texto da lei é mais aberto, e era justamente nessa brecha que morava toda a polêmica. Bom, com esse cenário de total incerteza, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a dar a palavra final e colocar um ponto final na discussão. E essa resposta veio com o julgamento do tema 1200. Guardem bem esse número, 1200. Foi ele que pacificou a questão. O tema 1200 funcionou como um mapa para sair daquele labirinto de leis, estabelecendo regras claras e harmonizando as normas que pareciam brigar entre si. E o que diz a primeira grande tese? Basicamente, o STF disse sim. Sim, o juiz que está condenando o militar pode, ali mesmo, na própria sentença, declarar a perda da graduação. Ele validou essa ideia de que a perda é um efeito secundário da condenação, não importa se o crime foi comum ou militar. Com isso, acabou aquela história de que sempre seria obrigatório ter um segundo processo. Ah, mas e se o juiz da condenação não falar nada sobre o assunto? A sentença fica em silêncio. A segunda tese resolve exatamente isso. Ela cria uma espécie de plano B. Se a sentença for omissa, o Ministério Público pode provocar o tribunal competente por meio de um processo autônomo para que ele decida especificamente sobre a perda da graduação. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ver como isso funciona na prática. O que essa decisão do Supremo realmente significa no dia a dia. Ela, na verdade, consolidou 3 caminhos, 3 vias diferentes pelas quais um praça pode, hoje, perder a sua graduação. Então, os 3 caminhos ficaram assim. O primeiro e mais direto é na própria sentença condenatória. O segundo, como a gente viu, é o plano B, um processo judicial autônomo caso a sentença não trate do tema. E o terceiro, que sempre existiu e continua valendo, corre por fora, é o processo administrativo disciplinar.
Esse processo, confirmado pela súmula 673 do STF, avalia a conduta do militar pela ótica da disciplina da corporação e não do crime. Claro que uma decisão com esse peso todo não ia passar batida. Ela trouxe clareza, sim, mas também acendeu debates e provocou reações, principalmente lá no Congresso Nacional. E aqui entra uma crítica muito pertinente do jurista Jorge César de Assis. Ele aponta uma coisa curiosa. Enquanto o STF estava consolidando um caminho mais direto para a perda da graduação, o Legislativo estava remando exatamente na direção contrária, com um projeto de lei que queria o oposto. O contraste entre as duas visões é gritante. O STF diz que o processo específico não é obrigatório. Já o projeto de lei quer que ele seja obrigatório para todo mundo, dando aos praças uma proteção processual bem parecida com a que os oficiais já têm. Ou seja, enquanto o judiciário buscou simplificar, o legislativo quer criar mais uma etapa. É um verdadeiro cabo de guerra institucional. Diante disso tudo, fica a pergunta: esta decisão do Supremo foi ativista ou foi conservadora? É uma pergunta com duas respostas. Por um lado, ela é conservadora porque na prática só organizou e reafirmou o que já a jurisprudência vinha dizendo. Mas por outro lado, ao bater o martelo de forma tão definitiva contra a obrigatoriedade do processo especial, ela agiu de forma ativista, se antecipando e indo contra uma tendência que ganhava força no legislativo. E isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. Será que o tema 1200 realmente pacificou o assunto e trouxe segurança jurídica? Ou será que ele apenas mudou o campo de batalha, dando início a um novo embate, dessa vez entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo? O final dessa história, pelo visto, ainda está em aberto. Se essa nossa conversa ajudou a clarear um tema tão complexo, considere se inscrever aqui no canal e deixar sua curtida. É um apoio fundamental para que a gente continue produzindo análises como esta. Muito obrigado e até a próxima!